A história que vamos conhecer hoje é a do belo e sofisticado Volkswagen Santana. Porém, a sua história não começa no Brasil como talvez você possa pensar, mas sim na Europa e muito antes do que você pode imaginar. E para entendermos melhor o rumo desta história, precisamos primeiro voltar um pouco no tempo, para ver onde e como tudo começou. A Volkswagen ficou bastante conhecida no mundo pelos seus veículos com mecânica boxer refrigerada a ar. Porém, a década de 60 já mostrava sinais que os veículos com este tipo de motor, aos poucos estavam perdendo força para os populares motores refrigerado a água. E com base nessas informações, esta empresa automotiva dá início aos projetos para o desenvolvimento desse novo veículo. E depois de um certo tempo, em 1969 era lançado o Volkswagen K70, se tornando assim o primeiro carro da Volkswagen com tração e motor dianteiro refrigerado a água. Porém, este tipo de veículo não obteve o sucesso esperado pela marca, então a melhor solução foi partir para a Audi, uma marca automotiva adquirida por esta empresa em 1964 e que já vendia desde 72 o modelo Audi 80, um veículo que serviu de base para a Volkswagen pegar e modificar apenas a parte traseira da sua carroceria, para assim criar e lançar em 73 o novo Volkswagen Passat, um belo fastback que se tornou um dos veículos mais importantes da Volkswagen no mundo. Para o ano de 77, o Passat passou por uma reestilização em seu visual, marcado pela dianteira com novos faróis, nova grade de refrigeração do motor e pelo novo para-choque. Enquanto o restante do veículo trazia novidades como novas lanternas traseiras, novo para-choque traseiro e pelo interior com um novo painel. Em 1981, foi marcado pelo lançamento da segunda geração do Passat, e sim, o nosso Santana é na verdade um Passat de segunda geração. Na Europa, esta geração foi oferecida nas versões hatch com opções de 2 ou 4 portas, na versão perua com 4 portas e pelo sedã de 3 volumes, disponível apenas com carroceria de 4 portas. Pois pronto, já que você pôde conhecer um pouco sobre o início de sua história na Europa, agora chegou a vez de você também conhecer a sua história por aqui. No Brasil, o início da década de 80 foi marcado pelo crescimento do segmento de automóveis de luxo, e veículos como o Ford Del Rey, o Chevrolet Opala e o Monza estavam fazendo bastante sucesso, e de olho no público com maior poder aquisitivo. A Volkswagen resolve trazer da Europa a versão sedã do Passat de segunda geração, modelo de grande porte e que se enquadrava perfeitamente nesse novo segmento. Já a sua apresentação por aqui ocorreu no Salão do Carro a álcool de 1983, enquanto as suas vendas só se iniciaram no ano seguinte. O novo sedã de porte médio da Volkswagen se destacava pelo seu belo visual que seguia a tendência da época, marcado por linhas retas e pela carroceria de 3 volumes com opções de 2 ou 4 portas. Na sua dianteira, este elegante sedã de luxo trazia detalhes como capô longo, faróis retangulares, luzes de direção nas extremidades e ao lado dos faróis, grade de refrigeração do motor com o logo da Volkswagen ao centro, enquanto o para-choque, dependendo da versão, podia vir com faróis de neblina e um spoiler abaixo do para-choque dianteiro. E por falar nisso, o Volkswagen Santana vinha disponível com 3 opções de acabamentos, sendo a versão de entrada, denominada CS, a versão intermediária era CG, enquanto a versão mais completa era identificada pela sigla CD e trazia vários itens de série como rodas de liga leve aro 13, vidros verdes, antena elétrica, faróis de neblina, além de um spoiler abaixo do para-choque dianteiro e os curiosos lavadores de faróis. Agora voltando a falar dos detalhes do carro, na sua lateral, também vale destacar a sua ótima área envidraçada, o vinco lateral, os frisos cromados e as rodas aro 13 com calotas plásticas. Enquanto na parte de trás do sedã, o Santana trazia uma traseira alta e detalhes como a tampa do porta-malas com abertura até as lanternas, essas que eram retangulares na posição horizontal e que eram acompanhadas pela placa do veículo localizada entre elas. Já a versão CD trazia um friso canelado abaixo das lanternas traseiras. Em relação às bagagens, o porta-malas do Santana tinha uma capacidade de 394 litros, o que era até aceitável para os padrões da época,
Porém, a sua abertura até as lanternas dificultava o acesso na hora de colocar ou retirar as bagagens. E se por fora o Santana esbanjava luxo e sofisticação, por dentro não podia ser diferente. O novo sedã top de linha da Volkswagen trazia um interior bastante espaçoso e bem acabado, com destaque para o requinte dos revestimentos das portas e dos bancos em veludo e para o piso acarpetado. Já a versão mais cara podia vir com apoios de cabeça e banco traseiro com cinto de 3 pontos para os ocupantes das laterais e apoio de braço central. Além disso, essa versão ainda podia vir com opcionais como ar-condicionado, vidros elétricos e câmbio automático de 3 marchas. Também vale destacar o seu ótimo espaço interno com capacidade para levar até 5 pessoas com muito conforto. Na parte da frente, o seu belo painel de linhas modernas trazia todas as informações voltadas para o motorista, como por exemplo os comandos do rádio, da ventilação forçada e os 2 difusores de ar centrais, muito bem organizados e localizados próximo ao volante. Já o seu painel de instrumentos era bastante completo, e trazia informações como velocímetro, relógio analógico ou digital, marcador de nível de combustível, marcador de temperatura do líquido de arrefecimento, indicador de troca de marcha e consumo de combustível, luzes espias em LED, e dependendo da versão podia vir até com conta-giros. Enquanto o volante é de 4 raios, e o câmbio manual podia vir com opções de 4 ou 5 marchas, ou a opção do câmbio automático de 3 marchas. Embaixo do capô, o Volkswagen Santana vinha equipado com um motor de 1.8 litros, que desenvolvia a potência de 92 cavalos para a versão a álcool, e 85 cavalos para a versão a gasolina. Já o sedã equipado com o motor a álcool acelerava de 0 a 100 em 11,9 segundos, já a sua velocidade máxima era atingida em 171 km por hora, números até que adequados para o peso e porte deste veículo. Para o ano de 85, a Volkswagen apresentava a perua derivada do sedã, a Santana Quantum. A nova perua da Volkswagen era disponível com as mesmas versões de acabamento do sedã, e se destacava pelo seu belo visual marcado pela grande área envidraçada, pelo bagageiro de teto e pela volta da inédita carroceria de 4 portas, pois antes dela, a única perua com esta configuração foi a Simca jangada, ainda na década de 60. Na parte traseira, as lanternas em formato vertical proporcionavam uma ampla abertura da tampa do porta-malas, já o compartimento de carga com cobertura sanfonada era bastante espaçoso e oferecia uma capacidade de 507 litros. Por dentro, trazia um interior bem acabado e capacidade para levar até 5 pessoas com muito conforto. Já o belo painel de linhas modernas completava o visual de requinte e luxo dessa legítima station wagon. Embaixo do capô, tanto a perua como o sedã agora eram equipados com o novo motor AP800 de 1.8 litros, que desenvolvia a potência de 94 cavalos para a versão a álcool, e 86 cavalos para a versão a gasolina. No ano seguinte, a linha Santana ganhou uma série especial chamada Carro do Mês no ano de 86, e também mais força e desempenho com a adoção do novo câmbio com relações curtas. Para o ano de 87, tanto a perua como o sedã receberam novos para-choques plásticos com desenho envolventes, já as versões tiveram as suas nomenclaturas alteradas para o seguinte padrão. A versão de entrada agora era disponível com 2 opções de acabamentos, a primeira apenas conhecida como versão C, só era disponível com motor a álcool, câmbio de 4 marchas e sem opcionais, já a segunda versão de entrada identificada pela sigla CL, vinha equipada com desembaçador traseiro, ar quente e vários opcionais como vidros verdes, ar-condicionado e direção hidráulica. Já a nova versão intermediária denominada GL, trazia um toque de esportividade como a carroceria com detalhes como frisos pintados de preto fosco, das rodas Aro 14 que eram as mesmas do Gol GT, enquanto o sedã, nessa versão só era disponível apenas na carroceria de 2 portas. Já a versão topo de linha identificada pela sigla GLS, se diferenciava das outras versões por apresentar faróis auxiliares retangulares ao lado dos faróis, já as luzes de direção foram reposicionadas no para-choque dianteiro. E no embalo dessas alterações, o seu motor também passou por várias melhorias e teve a potência ampliada para 96 cavalos para a versão a álcool, e 90 cavalos para a versão a gasolina. Obrigado por chegar até aqui, agora aguarde pela parte final da história desse veículo, que vai vir com novas versões, novas séries especiais, atualizações em seu visual e várias curiosidades que talvez você nunca ouviu falar na vida.
E quando o vídeo estiver pronto, vou deixar disponível aqui nessa tela final. E você, já teve algum Volkswagen Santana? Se sim, deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário do vídeo.